Olá, eu sou o Eliseu Mânica Júnior, sou investidor há mais de 17 anos, sou fundador do escritório, chegando aí 1,2 bilhões de reais, cofundador, né? Pós-graduado em MBA em mercado de capitais, Master em Governança Corporativa e Valuation, e sou apaixonado, né, pelo que eu faço, que é trabalhar com o ramo de investimentos. E esse aqui é o podcast central do investidor, um podcast sobre investimentos para quem gosta de um bate-papo sobre o mercado nacional e internacional, ativos financeiros, economia e muito mais. Hoje, o episódio, né, que a gente vai ter vai ser sobre o aumento de taxa de juros. A gente teve recentemente um aumento da taxa Selic. Esse aumento da taxa de juros, que foi anunciado pelo Copom, né, pelo Comitê de Política Monetária, ele é o 8º aumento consecutivo. E o comitê decidiu, por unanimidade, aumentar de 9,25% a Selic para 10,75%. Foi unânime, como foi mostrado. Esse é um impacto que gera bastante efeito na nossa economia, que inclusive no mercado financeiro. Para comentar esse assunto, esse impacto de juros, Banco Central e uma visão sobre todo esse movimento, eu trouxe aí dois amigos, dois investidores, dois profissionais do mercado, Christian Wagner e o William Porner. Christian. Olá, Eliseu. É um prazer enorme estar aí presente nesse podcast aí que cresce cada dia no Brasil. Bom, vamos lá. Eu me chamo Christian, sou assessor de investimentos há 2 anos junto à Esperato. E, claro, agradecendo desde já, né, antemão o convite. Vamos falar um pouco hoje sobre a decisão do Banco Central e aonde, né? Claro, onde ela impacta aí. E outro convidado aí que eu tenho o prazer, economista, profissional do mercado financeiro, William Porner. Seja bem-vindo, William. Olá, Eliseu. Olá a todos os ouvintes. Primeiramente, agradecer o convite para participar desse podcast. Eu me chamo William, sou assessor de investimentos, atuo na Esperato Investimentos, tenho formação na área de economia, economista credenciado ao Corecon. Vamos lá falar sobre essa decisão do Copom aí, sobre quais impactos que traz para a economia, para os investimentos. Uma opinião mais técnica aí, né, de um economista sempre bem-vinda. Então, desde junho de 2017, depois de 4 anos e meio, a Selic retornou para o patamar aí de 2 dígitos. O mercado ele prevê um novo aumento, a gente leu a ata do Copom, que poderá trazer então a taxa de juros para 11,75% ao ano. Essa alta ela já era esperada, né, por nós do mercado financeiro. O mercado precifica, a gente comentou aqui antes, muitos movimentos, né, que acontecem, né, na economia. Começando, para o público mais leigo, o que é a taxa Selic? Vamos lá, Eliseu. Então, a taxa Selic, né, ela é uma taxa, é uma política monetária adotada pelo Banco Central, um mecanismo para você controlar a injeção, né, ou a forma de você enxugar o dinheiro da economia. Existem algumas outras formas, como política fiscal, mas a monetária, que é estabelecida pela CMN e aonde o Banco Central ele tenta buscar as metas, as diretrizes, né, colocadas na mesa pela CMN, é basicamente uma taxa, é uma alternativa onde o Banco Central, um mecanismo, melhor dizendo, onde o Banco Central ele tenta, né, estimular a economia ou, de uma certa forma, contrair um pouco com o objetivo claro de controlar a inflação no país. E quem que é o responsável por decidir esse movimento da taxa? Por que isso acontece? E qual o pensamento, né, da economia como um todo? As escolas econômicas veem como um efeito, né, do aumento dessa taxa de juros? Legal, Eliseu. A taxa Selic oscila dessa forma por meio do Copom, Conselho do Banco Central, né, onde ele vai decidir as políticas monetárias, como o Christian já comentou, tanto expansionista como contracionista, a depender do cenário. Então, nesse momento, o Banco Central vem com o objetivo de fazer uma política contracionista em virtude do atual momento de inflação. Como a taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia, esses aumentos ou reduções que ocorrem ao longo do tempo trazem impactos diretamente aí no nosso dia a dia, né? Desde se você é um agente poupador ou tomador dentro do mercado, né? Então, você sendo um agente poupador, você acaba tendo alguns benefícios financeiros em suas alocações, seus investimentos, na parte de renda fixa,
E se você é um agente tomador, você vai ter um preço do dinheiro um pouco mais caro, então o crédito fica um pouco mais caro. Com relação à parte de cenário econômico, o objetivo da Selic nesse momento é o ambiente de contração, então a gente acaba tendo impacto no resultado econômico do ano, questão de PIB, questão de evolução, questão de crescimento vai ser impactado, né? Então a gente está caminhando realmente para esse ambiente um pouco mais complicado em questão de crédito, né? Boa. Então temos uma restrição de crédito também, basicamente o controle da inflação, né? Visando esse aumento de juros, a gente vem um crescimento forte ano passado, sem uma respectiva produção de bens. Poucos sabem, inclusive o nosso ouvinte, aí, a maioria dos investidores começaram aí no mercado, a gente teve um crescimento nos últimos anos, e recentemente até em pesquisa da B3, a gente atingiu 5 milhões e 200 mil, né, CPFs na nossa bolsa. Muita gente entrou recentemente no mercado e não pegou aquele período ali, por exemplo, 92, anos 90, início de 90, onde a gente tinha uma taxa de juros que chegou ali até em 2001, 2002, 42%. Tivemos um plano real, né, depois de 92, ali 94, e a última grande taxa de juros, mesmo com essa elevação acima de 2 dígitos, que não acontecia há muito tempo atrás, a gente teve em 2001 ali em torno de 42%, né, de alta de juros. Imagine você, ouvinte, 42% ao ano. Qual é a vontade, qual é o benefício de você ter um capital alocado em capital de risco, em renda variável, ou qual é o benefício de empreender, né? Porque isso é importante também, né? Sobre esse balizamento, né? Essa questão de que taxa de juros ela é linkada ao custo de oportunidade. Qual o efeito, digamos assim, geral, para quem está nos ouvindo, na vida, no cotidiano, né, desse investidor, no ouvinte que está nos ouvindo? Então, legal. Questão de custo de oportunidade. A gente pode identificar que fica mais atrativo, em vez de você investir na economia real, né, em vez de você abrir um negócio, em vez de você investir no seu negócio, acaba ficando mais viável, mais atrativo o investimento em alocações que a gente fala no mercado financeiro, alocações livres de risco, risk-free. São títulos com liquidez ou títulos públicos que vão estar se balizando pela taxa Selic, que remuneram a taxa Selic. Então, se a gente tem um aumento nessa taxa básica, acaba que fica mais viável, fica mais atrativo o investimento nesse tipo de ativo, né? Porque a gente sabe, investir no negócio, investir em um novo negócio, contém diversos riscos e acaba que tem que ponderar esses riscos no momento de alocação. E claro, daí desencadeia outros fatores, né? Você vai desestimular o investimento, você de certa forma desestimula o consumo, porque o crédito fica mais caro, e esses são fatores determinantes aí no PIB, né? Consumo, investimento e gastos do governo. Chegando no ponto dos gastos do governo, o dinheiro, a dívida do governo também fica mais caro, né? O governo se endividar também fica mais caro. Então é mais um fator que também impacta no PIB. Consumo fica mais caro, consumir. Para investir a gente tem a questão do custo de oportunidade e os gastos do governo, o governo fica mais caro a sua dívida. Então impacta nesses três fatores que são determinantes no PIB, que mede aí a atividade econômica do país. O que pode ser, né, que benefícios pode ter o investidor, em que produtos poderiam ser aí melhor, não sugeridos, né, digamos assim, mas que tem uma utilidade maior, né, para o investidor nesse momento de alta de juros, né? Poxa, excelente, Eliseu. Antes de responder a sua pergunta, complementando em relação ao que você comentou sobre o aumento, né, do Banco Central, que elevou lá em início do ano 2000, a Selic de 25% para 45%, inclusive estava lendo um artigo essa semana, Armínio Fraga, presidente do Banco Central, elevou, né? Então, literalmente, as oportunidades que haviam lá atrás, por exemplo, em equities, né, eram muito mais limitadas. Enfim, só para complementar que, literalmente, eu estava lendo um artigo e Armínio Fraga ainda havia decidido. Em relação a... Oi? Vou até acrescentar mais, já que voltamos nessa parte, acho uma parte importante para o investidor. A gente tinha empresas, né, nos anos 2000, a PL, preço-lucro, para o investidor que não está familiarizado,
né? Teoricamente, em quantos anos retorna o investimento para o investidor, né? Então a gente tinha empresas lá na época de juros altos, a PL2, PL3, porque eles eram comparados com a renda fixa, né? A gente tinha juros a 42%, 45%. Se colocasse em 2 anos em renda fixa, dobrava o capital, né, do investidor. E tínhamos PL2, PL3, que é muito atrativo se a gente olhar hoje. A gente não tem empresas assim nesse patamar. Tínhamos naquela época quem apostou, né, numa queda de juros, no controle da inflação, depois desses choques que teve ali em 2001, 2001, ganhou muito dinheiro. A gente teve também final de 99, início de 2000, as próprias privatizações, a própria Vale, a própria Companhia Siderúrgica Nacional, um pouquinho antes, no início da década de 90. Mas como comparativo de investimento, por incrível que pareça, mesmo com PL, com retorno, né, em 2 anos, 3 anos das ações, Minas, Vale, eu lembro que eu vi pesquisa também naquela época, a renda fixa ainda era mais atrativa porque dobrava o capital aí em 2 anos. Né? Mas um importante ponto que tu colocou. Né? E que investimentos hoje são beneficiados por essa alta da Selic? Bora, vamos lá. Complementando rapidinho também a fala que o William colocou, é importante. Prezados, caros investidores que estão ouvindo esse podcast, o que acontece? O William colocou muito bem a questão em relação das consequências, né, em relação ao aumento da Selic. Por medidas, né, contracionistas do Banco Central, o objetivo, prezados, ele é claro: controle de inflação, ok? Metas definidas pela CMN, ok? O Banco Central vai correr atrás disso. A dívida pública, ela compreende 2/3 delas indexadas a DI, LFT. Ou seja, nós estamos falando aí praticamente de 66% da dívida pública indexada a CDI. Ora, imagina há um ano atrás, onde estávamos falando de uma Selic no range de 2%, 3%. E hoje nós estamos falando acima de 2 dígitos. Olha o quanto que encarece a dívida pública. Por isso que é importante essa questão estrutural, uma política fiscal combinada com uma política monetária, para sim o Brasil crescer cada vez mais, né? Vamos lá, em relação à pergunta, né, onde ficariam as melhores alternativas para investir? Claro que não são sugestões, depende de cada perfil do investidor também, mas hoje eu vejo como boas oportunidades, pensando no horizonte, numa janela de 1 ano, 1 ano e meio, ativos linkados a DI, ou seja, LFTs, as próprias que nós comentamos, ok? Aonde o Banco Central, a expectativa do mercado, inclusive, é que a Selic chegue aí num range de 11,5% a 12,5%, né? Onde praticamente estaria entregando 0,8%, 0,9% ou possivelmente até 1% ao mês. Ou até mesmo títulos de emissão bancária, algum crédito privado linkado a pós-fixado, né? Porque literalmente nós temos as eleições vindo aí, a gente sabe que literalmente tem a questão de subsídios, auxílios, e isso pode fazer com que a inflação ainda não arrefeça de uma forma que o Banco Central queira que literalmente aconteça. Então isso pode levar ainda o Banco Central a tomar uma política monetária ainda mais contracionista, né? Levando a Selic ainda a patamares maiores. Então indexar uma parte do seu investimento em pós-fixado seria uma boa alternativa. Outra alternativa interessante, conforme eu comentei aqui, ativos linkados à inflação. Hoje nós temos, por exemplo, títulos pagando, por exemplo, até inclusive NTNBs, né, que são títulos públicos, pagando hoje IPCA mais 5,5%, existem títulos do crédito privado pagando IPCA mais 6%, e aí com essa expectativa, né, de ancoragem do Banco Central ainda não muito clara, não muito definida, aonde, através do comunicado, ele ainda prevê uma inflação acima, né, do teto da meta. Ou seja, nós estamos falando de uma inflação acima de 5%. E até ele vai um pouco mais a fundo nisso. Ele chega a falar, por todos os riscos ou incertezas fiscais que podem trazer as eleições no Brasil, nós podemos chegar numa Selic em 6,5%. Então, ativos linkados à inflação é importante para você proteger a carteira. Qual era a previsão no ano passado e como é que foi o andamento em 2021, 2020 para 2021? Como foi esse último ano, 2021, esse andamento dessa dívida líquida PIB
que é um dos indicadores, digamos assim, que os investidores utilizam, principalmente o investidor internacional, para verificar o potencial, a possibilidade de pagamento, né, dessa dívida. Quanto maior essa dívida, esse percentual, mais eles irão exigir, né, em termos de empréstimos, né, para comprar títulos do governo, né, mais vão exigir de juros do governo quanto maior for esse índice, esse percentual de dívida líquida PIB. Como é que se encontra esse indicador hoje e qual é a perspectiva aí para os próximos anos, claro, seguindo o cenário de hoje, o ambiente de hoje econômico? Legal, Eliseu. A gente tinha previsões, expectativas aí de que essa relação dívida-PIB ficaria superior ou muito próximo à faixa de 100%. Portanto, a gente viu uma redução dessa dívida-PIB. A gente deve estar com a dívida-PIB hoje na faixa dos 80%, mais ou menos, tá? O que isso ocorreu? Grandes fatores aí que impactou também nisso foi a parte da inflação. Claro, controle de gastos, vendas de empresas públicas, taxação de impostos também devido a uma atividade econômica um pouco mais forte pós a pandemia, né, a retomada, enfim, alguns fatores que acabaram trazendo essa relação para baixo. Eu gostaria de comentar sobre a inflação, porque a inflação a gente acaba não enxergando, mas pode ser um tipo de imposto também, né? A gente tem o imposto inflacionário que vem por meio do aumento de preços. Quando você começa a pagar mais caro os produtos que você compra, o imposto é um percentual desse preço. Então, a inflação também pode levar ao aumento da receita aí do Estado. É denominado aí dentro da academia de imposto inflacionário. Mas, claro, a inflação decorreu aí de fatores pós-pandemia, questão de choque de demanda que a gente teve, uma retomada muito forte, incentivo fiscal muito forte, aumento da base monetária, recorde no mundo todo, então impressão de dinheiro, mais dinheiro na economia, mais incentivo ao consumo, leva a inflação para cima, inflação gera imposto para o Estado, então tem diversos fatores, né? Uma coisa leva a outra, a economia tem muitos detalhes aí para entender. Então, em relação à dívida pública, olha como a economia é legal e ela se interliga. Literalmente, a questão de auxílios, a questão de política monetária em relação à Selic, que nós estávamos conversando, que há um ano atrás se encontrava em 2%, como elas estimularam, né? Para mim, está muito claro que o Banco Central ele agiu da melhor forma possível, mas houve um grande incentivo na demanda e faltou incentivo na oferta. E isso acabou ocasionando, não só no Brasil, né, mas no globo, a gente viu, por exemplo, os bancos centrais tomando as mesmas proporções e as mesmas medidas. E aí acabou gerando inflação. O que talvez muitas casas, muitos economistas não estavam vendo foi a questão da arrecadação dos governos, que com esses auxílios, os governos eles acabaram arrecadando bastante. E aí as previsões que literalmente, como o William bem trouxe, que era uma dívida PIB brasileira, por exemplo, em 100%, elas estão muito melhores que as expectativas. Hoje, né, acredito que não chegue nem a 85%, como o William bem trouxe. Até dá para complementar essa fala de vocês. Em 2020 para 2021, né, a gente teve previsão dos analistas, sim, chegando a 100%. Hoje a gente está em 80%. Ano passado, 82%, então a gente teve uma diminuição percentual, até frisando, complementando, a questão de que veio de muito benefício, que foi principalmente das exportadoras. A gente teve Vale, né, no terceiro trimestre, a Vale e a Petrobras, entre outras empresas, mas são apenas as duas maiores nossas aí de empresa de capital aberto, possuindo o maior recorde histórico de lucro, terceiro trimestre de 2021. Obviamente com um lucro maior por parte dessas empresas que são exportadoras e que foram as mais beneficiadas nesse cenário nosso aí de dólar alto, né, de commodity também subindo. Obviamente quando tem um lucro maior as empresas pagam um imposto maior. Isso vem também favorecendo, além do que já foi comentado pelo Christian, pelo Porter, pelo William, essa retomada, digamos assim, essa melhoria também das contas públicas, né, que tende ainda a continuar, né, principalmente exportador. A gente vê todas as áreas, minério, perto das máximas, petróleo, no maior patamar nos últimos 7 anos, passando dos $92, que vai privilegiar muitas companhias, muita empresa de petróleo entrou nos últimos anos,
A própria PetroRio, que tem um custo aí em torno de $12 de lifting cost, né? A própria Petrobras, que tem um custo de $6-7 no pré-sal. Então, tu imagina a empresa de petróleo a $6-7 com custo de extração, né? Sem contar, claro, o refino, né? Mas sem contar o transporte, a logística, mas tem uma margem gigantesca, e é isso que também vem favorecendo para as contas públicas esse movimento. Movimento importante, vocês comentaram, está implícito na fala de vocês, parte macro, né, que eu até comentei agora na parte exportadora. O mundo está interligado. Hoje não tem uma economia que seja uma ilha, né? Todo mundo tem negócios, isso é bom, facilita esse mecanismo de trocas que na própria economia é o ideal, economias mais abertas, que facilidade de negociação de produtos, serviços. E nos Estados Unidos, como é que vocês veem lá nos Estados Unidos também esse aumento de juros da Fed Funds Rate? Queria ouvir a opinião de vocês, já que também está interligado aqui, e aí depois eu também passo alguns dados a mais sobre esse movimento mundial, né, que vem acontecendo quanto aos juros. Tá, se a gente for pegar o histórico aí, os últimos 4 ou 5 ciclos de aumento de juros que a gente viu lá nos Estados Unidos, a gente pode dizer que tem uma correlação aí com a bolsa americana, com os ativos americanos, tá? Normalmente a gente tende a acreditar que aumento de juros leva a uma redução na precificação dos ativos, uma queda nas bolsas. Mas se a gente for pegar o histórico aí, dos últimos 4, 5 ciclos de aumento, a gente vai perceber, é bem tranquilo conseguir esses dados, que aumento de juros nos Estados Unidos pode não significar uma queda. Para nós aqui no Brasil, todas as vezes que aumentou os juros lá nos Estados Unidos, foi positivo para o índice Ibovespa aqui, e lá nos Estados Unidos também tem uma correção muito forte, então não significa retração nas bolsas, quedas nos preços dos ativos. O histórico nos permite visualizar isso. Perfeito, complementando aqui a fala do William também, já vínhamos, né, percebendo que o Federal Reserve, através do Jerome Powell, né, presidente, esse aumento de juros, inclusive a expressão inflação transitória, o qual ele adotava, foi retirada de pauta. Então, sim, muito provável que nós teremos um aumento de juros nas próximas reuniões, a começar em março, né? Saiu os dados do payroll dos Estados Unidos. A expectativa de criação de emprego era de 125 mil vagas e veio muito acima os dados, né? Uma criação aí de 467 mil novos postos de trabalho. Isso permite, claro, que o Federal Reserve possa apertar ainda mais o cinto, deve impactar ainda mais o mercado americano. Por que eu digo isso? Com a elevação de juros, empresas de tecnologia que tomam os juros para financiar suas atividades, expandir as suas atividades, ficam mais caras. Imagina você com juros de zero, não que seja um impacto de forma tão relevante, mas é um ponto que chama atenção, que literalmente a atividade, o resultado financeiro, o resultado trimestral das empresas, ele começa a perder um pouco de resultado. E aí, em relação a equities, como o Eliseu e o William trouxeram muito bem, está havendo uma certa rotação que aconteceu no início da pandemia, lá em março de 2020, muitos investidores correndo para a empresa de tecnologia. E agora, o que está acontecendo? O inverso, onde investidores estão trocando empresas de tecnologia para empresas de valor, empresas de commodities. Não é à toa, né, que a nossa B3 aqui já registrou no ano 35 bi de fluxo estrangeiro entrado. Então, fica a impressão que literalmente os investidores estão buscando uma certa proteção. Cá entre nós também, poxa, os juros em 2008, né, na crise subprime americana, se encontrava em 5%. O Federal Reserve aumentando ele para casa de 1,5%, não é de uma forma tão relevante, mas sim ocasiona uma certa rotação entre setores. Boa, bons pontos colocados, importantes os pontos. Por morar lá nos Estados Unidos, acompanho, né, mais de perto até esse movimento da economia americana. Surpreendeu nessa questão de inflação, CPI. Então aconteceu um movimento aí similar no Brasil. Nos Estados Unidos, o que o mercado financeiro está prevendo aí, em torno de 6 a 7 aumentos, né, na taxa de juros americana. Só que tem uma coisa, a gente olha também os profissionais do mercado, e aí o que eles estão achando, né? Qual o efeito disso na prática? Né? Há essa previsão de 6, 7 juros. Há também um ponto importante que a gente não colocou, uma retirada desses estímulos, né, americanos,
na ordem aí em torno de 100 bi todos os meses, 100 bilhões de dólares, e isso é importante, vai enxugar um pouco da liquidez. Mas esse aumento aí na taxa de juros americana entre 6 e 7, o que tende a acontecer na prática, até conversando com profissionais lá dos Estados Unidos, né, amigos, eles comentam que, olha Eliseu, o Fed, né, tende a aumentar aí em torno de 3 aumentos, depois o mercado pode sentir um pouquinho nesse curto prazo. A gente vê que no longo prazo essa é uma falácia, né? O mercado normalmente sobe e que depois vai voltar novamente a um pouco de estímulos, né? Mas o bem colocado por vocês, no médio e longo prazo, quando tem esse aumento de juros, retirada de estímulos, é porque a economia está muito forte, né? O mercado ele antecipou períodos anteriores, antecipa 6, 9 meses adiante alguns movimentos. Inclusive esse é um movimento de taxa de juros, alguns aí já estão precificados, né? Mas pontos muito importantes. Exato, até porque se você já está numa situação de basicamente pleno emprego, né? Então acho que vocês podem me ajudar com os dados aí, mas acho que a gente está com uma taxa de desemprego lá nos Estados Unidos na ordem de 4%. Então não faz mais tanto sentido você continuar estimulando a economia. Salvo engano, os Estados Unidos estava com uma taxa entre 1% e 2% pré-pandemia, questão 2019, 2020. A gente está em 0,025, daqui a pouco esse aumento não significa tanto. Então, às vezes, a gente vê notícias querendo trazer um temor muito forte, às vezes não significa exatamente isso. Então, a economia está no pleno emprego, o governo está tirando os estímulos porque não precisa mais, né? Não precisa mais fazer recompra de títulos, não precisa mais incentivar via taxa de juros, né? Porque está com uma taxa de desemprego na ordem de 4%. E que loucura, né? Lá nos Estados Unidos eu vejo pagamento de $100, de $200 só para fazer entrevista para ir para o trabalho ou para indicar alguém, $50, né? Se indicar alguém para trabalhar. Então tá pleno emprego, tá muito forte a economia, com certeza absoluta. Economia americana, como diz o Warren Buffett, há 2 encontros atrás, né? Que ele tem a conferência lá em Omaha, da Berkshire, ele comentou: nunca aposte contra os Estados Unidos, né? Nunca aposte contra a economia americana, muito forte, né? Mas vamos chegando aí no final, né, do nosso podcast, na nossa edição. Muito obrigado então pela participação de vocês, mas antes eu gostaria de pedir, a gente faz um bolão aqui sobre 2 ativos, né, para o ano. Queria ver de vocês 2 ativos, não é uma indicação de compra ou de venda, deixando bem claro, mas são ativos aí que vocês gostam, tem carteira e que acreditam que pode ter uma perspectiva interessante aí, que cabem ser observados. Opa, excelente. 2 ativos em relação a equities ou pode ser no mercado em geral? Pode ser no mercado em geral, mas o pessoal, na maioria, tivemos sugestões aí de ações, equities, tivemos aí até na última edição do podcast, NFTs, né? Então, fica à vontade. O ativo que mais tende a se valorizar no primeiro, um ativo. Eu vou dar um geral aqui e uma outra equity, então, que eu acredito que possa ter um bom desempenho. No mercado no geral, como eu havia comentando, eu ainda verifico boas oportunidades nos próximos 12 meses em ativos linkados à inflação. NTNBs, título de crédito privado, indexado à inflação. Pode ser de emissão bancária. Em relação a equities, olha, eu acredito ainda de uma alta um pouco expressiva, né, como algumas casas de análise vêm trazendo do petróleo, que pode atingir aí a marca de $100 o barril, muito em virtude das guerras que podem vir a acontecer entre Rússia e Ucrânia, que pode levar mais consumo de petróleo. Há uma crise também entre Irã e Israel, que o pessoal vem atacando lá os navios cargueiros de petróleo. Enfim, anexada ainda uma produção, ainda que não alcançou o nível da pré-pandemia. Está uma produção mais baixa. Então, partindo desse pressuposto, eu ainda acredito que Petrobras, empresas linkadas ao setor de commodities petróleo podem performar bem. Tem a questão do minério também, né? Minério também, a China vem tomando algumas políticas monetárias expansionistas, ao contrário de todo o globo. Fato ainda que está acabando as Olimpíadas de Inverno lá, que eles usavam como discurso para diminuir, né, a questão das mineradoras de carvão lá,
ok? E então pode impulsionar um pouco o minério também. Então empresas de siderurgia, né, própria Vale, são boas alternativas. Mas fico com Petrobras e ativos linkados à inflação. Um ativo, então Petrobras. Christian, Petrobras, beleza. William, um ativo também e o racional desse ativo. Vamos lá. Primeiramente, eu vou seguir a linha do Christian com relação à inflação. Acho que a gente vai ter um ano ainda com oportunidade nesse tipo de ativo, ainda mais que a gente tem ativos de renda fixa na ordem de IPCA mais 6, IPCA mais 6,1, 6,2, enfim, com prazo de um ano, até porque agora em janeiro a gente já teve divulgação dos dados do IGPM pressionados por commodities, o IGPM na ordem de 1,8%. A gente não tinha o IGPM desde junho acima de 1%. Então, justamente pressionado por, o Christian falou, petrolíferas, por conta do petróleo, por conta do minério, né, commodities. Então, com certeza, ativo ligado à inflação. A equity, olha, a gente pode, se pegar o histórico aí de aumento de juros nos Estados Unidos e IBOV, historicamente, o IBOV sempre subiu. Então, será que dessa vez não vai acontecer? Eu vou ficar com, para pegar um ativo de maneira geral, pegar um BOVA11 aí, para complementar aí minha carteira de 2 ativos e 2 apostas aí pro ano. BOVA11, então tá nos últimos capítulos, nos capítulos anteriores a gente teve PetroRio, 3R Petróleo, Eternit, Natura, Transmissão Paulista, Cripto, né, NFT, Petrobras agora e BOVA11 de modo geral. Gostaria de agradecer, então, a quem nos acompanhou até esse episódio. Se você gostou, encaminhe para aquele amigo, compartilhe e não esqueça de seguir a Central do Investidor. Até a próxima. Obrigado, Christian. Obrigado, William. Valeu!